Olá pessoal, continuando o curso Planejamento Estratégico, parte 5, Processo de tomada de decisão, opções, priorização e criatividade. Esta é a versão de janeiro de 2021. O módulo básico terá em torno de 6 aulas e o módulo avançado em torno de 5 aulas. No processo de planejamento estratégico, nós geramos e em seguida priorizamos as ideias. Fazemos isso nas 3 etapas: situação atual, resultado desejado e plano de mudanças. No processo de tomada de decisão, temos 2 fases. A primeira é a geração de ideias. Quanto mais ideias, melhor. Citando Thomas Edison, se quiser ter uma boa ideia, tenha uma porção de ideias. Na segunda fase da tomada de decisão, priorizamos as ideias ou decidimos pela melhor ideia. No processo de planejamento estratégico, na primeira etapa, situação atual, podemos priorizar de 3 a 5 ideias ou fatos mais relevantes. Na segunda etapa, resultado desejado, priorizamos e escolhemos apenas um objetivo ou resultado desejado, por plano de mudança, pois precisamos ter foco muito claro e bem definido. Na terceira etapa, plano de mudanças, priorizamos e selecionamos as ideias ou tarefas que serão necessárias para atingir o objetivo desejado. Neste caso, o número de tarefas vai depender de caso a caso. Nesta etapa, além de selecionar um conjunto de tarefas, ordenamos as tarefas numa sequência cronológica de execução. Vou apresentar um exemplo simplificado de um caso real do ano passado com um personal trainer. Na situação atual, foram listados mais de 10 fatos: pandemia, perda de renda, academia fechada, home office, entre outras. Nesta etapa, podemos utilizar as ferramentas como o SWOT, apresentado na última aula. Relembrando que a função das ferramentas é como um checklist, para você não esquecer as perguntas-chave. Não precisa necessariamente preencher todos os itens de cada ferramenta. Depois de gerar várias opções ou fatos, escolha nesta etapa de 3 a 5 ideias, mais ou menos. Depois, mais para frente, mesmo após ter definido o objetivo ou as tarefas, você pode rever e mudar esta lista para ter um plano mais coerente, ou porque o cenário mudou com o tempo. Neste exemplo, os itens priorizados foram perda de renda, gente em home office, maior sedentarismo, aulas online via Zoom. Esse é o cenário atual percebido pelo personal trainer. Na segunda etapa do planejamento estratégico, começamos gerando várias opções de resultados desejados. É comum nesta segunda etapa ter menos ideias do que na etapa anterior, pois o cenário é muito amplo e o objetivo será único. Nesta etapa, é necessário escolher apenas um resultado desejado, para ter foco. Depois de escolher o objetivo ou meta, você pode recorrer ao checklist ou ferramenta SMART, apresentada na última aula, para verificar se pode melhorar a definição do objetivo. Neste caso, usamos a ferramenta na fase de priorização. O objetivo definido foi mais qualitativo do que quantitativo, mas isto não tem problema. Neste caso, o objetivo foi ser personal trainer para funcionários em home office. Na terceira etapa do planejamento estratégico, pensamos e listamos ideias, ações ou tarefas, com foco no objetivo definido: personal trainer para funcionários em home office. Novamente, quanto mais ideias, melhor. Neste exemplo, foram selecionadas 4 ideias para serem executadas. Assim ficou o plano de mudanças: contatar as empresas, identificar as necessidades, dor, criatividade ou socialização, selecionar atividades em grupos e atividades individuais. Neste caso, podemos perceber que a primeira tarefa, contatar as empresas ou potenciais clientes, não é uma tarefa simples. Para esta tarefa, podemos fazer uma nova análise ou um novo plano estratégico mais específico, para gerar novas tarefas como ter um site, produzir conteúdo, mala direta ou indicações. As outras 2 tarefas são mais específicas. Para identificar necessidades, podemos fazer um checklist de perguntas. Para definir as atividades, tanto em grupo quanto necessidades individuais, não vai ser difícil, pois é a área de expertise do personal trainer. Apesar das 3 etapas do planejamento estratégico necessitarem dessas 2 fases, geração de ideias e priorização,
temos algumas particularidades que vamos aprendendo com a prática. Existem várias formas de aumentar a quantidade de ideias. Temos as ferramentas que servem como um checklist de perguntas. Podemos gerar ideias em mais tempo, de uma única vez ou em partes, fazendo pausas para refrescar a mente. E podemos gerar ideias durante os intervalos de descanso. Quando a mente está relaxada, o subconsciente tem chance de contribuir com ideias que estavam escondidas na nossa mente. Chamamos este tipo de insight de serendipity. Não vamos esquecer do amigo Google, que é um recurso que não existia no passado. Neste caso, a quantidade é tão grande que a questão aqui é saber extrair as ideias relevantes. E o recurso que mais me fascina são as pessoas, ou as experiências únicas vividas por cada uma delas. Pedir ajuda para outras pessoas contribuir com ideias é tão importante que eu vou falar sobre isso na próxima aula. Depois de gerar tantas ideias, você pode ter dificuldade de priorizar ou escolher a melhor ideia. Existem dois caminhos. O mais fácil, que é o agrupamento antes de priorizar. E existe também a análise lógica de causa e consequência, que podemos fazer antes da priorização ou escolha final. O agrupamento de ideias facilita muito o processo de organização e priorização. Eu, particularmente, não uso este recurso nas minhas facilitações de planejamento estratégico, inovação e mudanças, pois corremos o risco de dar mais atenção aos maiores grupos, que geralmente são o senso comum e geram poucas mudanças. Neste mesmo processo de agrupamento, corremos o risco de perder as ideias únicas com o potencial de trazer à tona o senso crítico necessário para as mudanças. O processo que eu utilizo na priorização é primeiro selecionar em torno de 5 ideias de todo o conjunto gerado. Depois, fazer uma análise lógica de causa e consequência com esses 5 itens. E após essa análise lógica, fazemos a priorização ou escolha. Este é o processo que nós utilizamos na metodologia IDM, Innovation Decision Mapping, que eu vou descrever em uma das aulas avançadas desse curso. Encerrando a quinta aula do curso Planejamento Estratégico. Antes de prosseguir para a próxima etapa, tente aplicar ou exercitar as dicas desta etapa, ou seja, faça um plano rápido gerando várias opções e depois selecione as melhores opções. Só a prática pode trazer insights para as suas necessidades. Lembrando que caso tenha alguma dificuldade, dúvida ou sugestões, basta entrar em contato.